E é também nesse momento, tanto no anime quanto no mangá, que eu rio. Olhe seu rosto e entre em desespero. Olhe nos seus olhos, o seu sorriso e entre em completo desespero. Então você pode ver, eu não tenho tempo para perder, porque são mais os episódios para comentar. E eu gostaria de não ficar enrolando. Então passa logo a vinheta aí e a mendigagem. Opa, opa, opa! Para tudo aí! Antes de continuar o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve aí, dá aquela força pro canal. E agora sim, bora continuar pro vídeo. O episódio 7 então começa com o Moonlight mascarado tancando todo mundo dos vilões. Ele já vai mostrando ali que é o brabo e segurando todo mundo dos vilões ali para os protagonistas poderem fugir, né? No caso, o grupo de protagonistas que é a oitava. E os únicos dos vilões que conseguem realmente oferecer alguma dificuldade a mais para ele são justamente o Charon, que tem aquele poder de absorver a energia cinética e transformar em chamas, e o Dragon, que é o Dragon. Ó o pau quebrando, pai! Eita porra! Briga na baixa, pai! Eita porra! Pega! Inclusive todo mundo já sabia que ele era o Benimaru. E eu aposto que você também sabia, né? Só que fui trouxa de acreditar. Mentira, eu também sabia, mas vamos fingir que eu não sabia. Felizmente, nesse momento, o Joker finalmente mata os insetos que estavam no corpo do Obi e eles conseguem fugir, né? Todo mundo consegue fugir em segurança. Só que, mesmo assim, ao que parece, tudo ainda tá indo de acordo com o plano dos Sarges Brancos. Segundo a Halmia, ainda tudo nos conformes. Então a situação não melhora muito não. Mas pelo menos, como eu falei, a oitava consegue fugir e chegar na cidade de Asakusa em segurança, e quem estava ferido ali já vai recebendo os primeiros socorros, né, os devidos medicamentos e tudo mais para se recuperar. As coisas começam a se acalmar e o Benimaru ele fica pensando ali, né, ele troca uma ideia ali com o Obi, com a galera, sobre o que estava acontecendo e por que o Burns fez aquilo. Ele se questiona se o Burns queria isolar a oitava, mas ele conclui que não seria esse o caso. Então vamos para outro núcleo da trama, que é justamente o núcleo do Karin e do Foyen, que estão na Catedral Especial de Bombeiros da Primeira Brigada, fazendo um funeral simbólico para o Burns. Sim, simbólico, porque obviamente eles não encontraram o corpo do Burns, já que, como a gente viu no episódio anterior, o corpo dele meio que foi sugado para algum lugar, desapareceu. E é claro que a morte dele vai cair em cima do colo da oitava, mas o Karin e o Foyen sabem que isso não é verdade e eles se lembram da última mensagem que o Burns deixou para eles, antes dele ir lá para a prisão Fushu, na verdade o presidiária Fushu, enfim, você entendeu, no lugar onde ele foi teoricamente assassinado. E o que o Burns falou para eles? O Burns falou o seguinte, que eles, como nova geração, são quem realmente pode mudar o mundo. Então, a partir daquele momento, eles deveriam pensar naquilo que eles gostariam de fazer, naquilo que eles iam decidir fazer dali pra frente. Ou seja, basicamente o Burns incentivou eles a fazerem o que eles achavam que era certo. O que eles acham que é certo é o que eles devem seguir, porque se eles querem mudar o mundo, então eles têm a possibilidade de fazer isso. Se eles querem manter o mundo como tá ou seguir o que a logista quer, eles também tinham essa possibilidade. Então sigam aí o que vocês acham que é certo. Pelo menos foi o que eu entendi. Se você entender outra coisa, pode comentar aí embaixo. Mas eu entendi isso, que pra ele como um padre já mais experiente, mais velho, ele não tinha mais como mudar. Ele não ia mudar o jeito que ele ia viver. E se ele reconhecer o evangelista como Deus, um Deus que vale a pena ele servir, ele ia seguir isso e pronto. Mas eles não são isso. Eles não são o Burns. Então, essa possibilidade de mudar o mundo, de fazer outra coisa, eles deveriam pensar no que querem fazer e seguir isso. Foi o que eu entendi. Normalmente, se você entendeu outra coisa, sinta-se à vontade para comentar aqui embaixo que você entendeu. Porém, mais importante que isso neste momento é que o Karin e o Foyen, assim como a Hibana, finalmente vão investigar o convento onde a Hibana e a Iris cresceram, que é o convento de São Ruffles, já que eles têm uma noção de que experimentos com doppelgangers muito certamente ocorriam por lá. A Hibana é quem chega primeiro e ela vem com esse cara aí, por motivos de... ele é um babaca, mas pelo menos ele é um babaca útil, pelo que eu entendi. Só que antes da gente ver a Hibana averiguando o local ali, o anime vai mostrar uma breve introdução sobre o convento. E resumindo essa introdução, basicamente ela tá ali para dizer pra gente que as freiras acolhidas naquele convento eram órfãs e elas viviam uma vida comum, muito próximas da natureza e também, é claro, da fé, afinal eram freiras. E para representar isso, tanto o brasão do convento era justamente a cruz do templo do sol sagrado, junto com várias raízes e tudo mais,
uma questão ali de folhagem, de flores e tudo mais. E o convento tinha o costume de dar nomes de plantas para as feiras que ali residiam. Assim nós voltamos para o tempo presente, onde a Hibana está lá no túmulo das amigas dela, justamente relembrando os velhos tempos, mas não demora muito tempo para ela entrar dentro do convento e investigar o local sozinha. Sim, o loiro otário vai ficar lá de fora lá como guarda. E logo que a Hibana entra no local, ela vai começando a ter mais lembranças, né? Ela vai começando a recordar mais das coisas que aconteceram ali. Ela jura vingança contra quem causou o incêndio naquele dia lá. Contra quem destruiu o lugar onde ela cresceu e matou, consequentemente, as amigas dela. Como não sobrou nada na parte de cima ali do convento, a Hibana conclui o óbvio. Se tem alguma coisa para ver, deve estar no subsolo, né, no Nether. Então ela usa ali um dispositivo para identificar onde que está realmente mais oco, onde que teria uma entrada para passar, e ela encontra um local, só que tem um altar em cima. E é nesse momento que chegam o Karin e o Foin. E eu sou obrigado a retirar o que eu disse sobre o loiro, ele é só inútil mesmo. Mas o importante no momento é que o Karin e o Foin conseguem ajudar a Hibana a erguer o altar e abrir a entrada para eles poderem passar no local secreto que havia naquele convento. E assim, entrando no local, o Karin já manda o óbvio também, que aquele local ali é completamente contra a doutrina do Templo do Sol, já que, como a gente viu em temporadas anteriores, o pessoal que faz parte do Templo do Sol, eles têm medo de lugares escuros, aquilo ali é um tabu para eles. Porém, mais importante que isso, nesse exato momento, é que o lugar onde eles estão ali, a sala onde eles entraram, tem vários livros que aparentemente não tem muitos segredos guardados. São livros bem mundanos, na verdade. São alguns livros ali sobre botânica, agricultura e insetos. Só a porta de entrada para os doppelgangers no mundo humano, aparentemente, aqui, né? Vamos ver isso mais pra frente, calma lá. Vamos chegar nesse ponto. Tô adiantando um pouquinho aqui. E assim, durante esse momento, o anime ele vai repetindo a introdução sobre o convento de São Ruffles. E você já sacou onde é que a gente vai chegar, né? Você já sacou que a comida delas tinha um temperinho especial. Só coisa leve, tipo asa de barata, perna de grilo, antena de louva-a-Deus, só coisa de boa. E aí aparece essa personagem atrás deles, que se chama Irmã Sumire. E caso você esteja se perguntando o que é Sumire, significa violeta em japonês. Por favor, não me diga que eu fui a única pessoa que ficou curioso para saber o que era Sumire e pesquisou. E é também nesse momento, tanto no anime quanto no mangá, que eu rio. Olhe seu rosto e entre em desespero. Olhe nos seus olhos, o seu sorriso e entre em completo desespero. Inclusive, a Hibana fica surpresa de ver a irmã Sumire viva, porque, em teoria, as únicas pessoas que sobreviveram ao incêndio no convento foram a própria Hibana e a Iris. Então, teoricamente, não era pra essa velha estar viva. Mas enfim, a irmã Sumire chega lá e começa a arrumar a baguncinha que eles tinham feito com os livros, né? Pegando tudo, lendo e jogando pro lado. E fica bem óbvio que, sim, ela era responsável pelos experimentos com os doppelgangers. A Hibana então exige respostas, só que aí a irmã Sumire simplesmente retruca com outra pergunta. Minha querida, eu lembro da época que você era uma criancinha da altura de 3 massas, mais alta que um anão pigmeu e mais baixa que um pinche, sempre curiosa corresponde na ponta da língua. Tu quer essa bichona? Ou era outra? Hoje eu que troco isso aqui, né? Então, para nós. Para. A Hibana então explica tudo que a gente já falou nesse vídeo, só que ela adiciona um fato de que a combustão humana espontânea é quando o doppelganger ele assimila o humano, ele assimila a sua contraparte humana. Então é por isso que os insetos são a porta de entrada para os doppelgangers, porque os insetos causam ali a combustão humana espontânea. Eles fazem com que os doppelgangers surjam em um local específico, e aí quando eles surgem ali, eles assimilam a sua contraparte humana. Porém, eu vou fazer uma observação aqui, porque a série já mostrou que nem toda assimilação é tão rápida assim. Tem umas que são bem rápidas e o pessoal não nota que é uma assimilação, como a primeira que a gente viu na série, mas o Kono e o Burns são exemplos de assimilação mais lenta, né, que demorou mais para acontecer, e no caso do Kono nem aconteceu porque ele conseguiu vencer a contraparte do doppelganger dele. Então, a depender da pessoa, a depender do personagem, pode variar um pouquinho a velocidade em que isso acontece e se isso realmente vai acontecer ou não. E é claro, a Sumire
confirma tudo isso. A Hibana então começa a fazer outras perguntas para a Sumire, inclusive ela pergunta sobre a Dola Burst, porque a Sumire cita durante algum momento ali da conversa que os pilares eles foram um sucesso de suas pesquisas. Então provavelmente ela também estava pesquisando sobre a Dola Burst em algum momento ali da vida dela, ali no tempo que não sei quando aconteceu. Mas ela estava pesquisando. Só que nesse momento a Sumire não está muito afim de responder as perguntas da Hibana. Então ela começa a se preparar para lutar e eles começam a sentir alguns tremores naquele momento. E assim, uma distração é o suficiente para essa velha solar. Olhe para esta feira com cara de figurante nível C e sinta medo. Mas a Hibana continua questionando a Sumire e dessa vez a Sumire por algum motivo fica de bom humor e decide falar alguma coisa para Hibana. Dessa vez não é sobre a Dola Burst e não é sobre os doppelgangers, é sobre o grande desastre. Ela diz o seguinte: quando não havia combustão humana há 150 anos atrás, o grande desastre foi um fracasso. O número de pilares dessa energia era insuficiente. O mundo foi despedaçado e continuou assim depois de queimar. Desde o fracasso do grande desastre, eu criei pilares para o próximo. Ou seja, ela é realmente velha pra caramba, com mais de 200 anos nas costas. E para mais de 200 anos, não sei, esperava alguém mais caquética. E é só isso que ela fala mesmo. Fora isso, ela fala mais nada. Mas como ela deu essa pausa, o carinho foi e a Hibana começam a raciocinar ali um pouco sobre o que seria o poder da irmã Sumire. E resumindo, bem resumido, o poder da irmã Sumire é tremedeira. Ela fica ali tremendo, o que boosta a sua força física e com o uso de Dola Burst ela consegue até fazer a terra tremer, porque sim, ela é um dos pilares. Mas enfim, a Hibana vai logo cortando papo, afinal ela tá ali porque... Agora a vingança. Só que a irmã Sumire vai logo fazendo mind games, trazendo de volta ali, ou de volta entre muitas aspas, ela traz as amigas da Hibana já assimiladas pelos doppelganger, né? Uma combustão humana. Aparentemente elas não necessariamente morreram, mas elas estão em Adola. E se eu não me engano, é uma parada um pouquinho tensa, porque elas dizem que estão sofrendo, que tá doendo, tá daquele jeito. Tanto que a Hibana entra em choque vendo aquilo ali. Porém, o loiro que estava do lado de fora, ele consegue abrir um buraco para o grupo poder fugir. E então retiro novamente o que eu disse, ele realmente construiu seu útil pelo menos uma vez. E para melhorar ainda mais a situação do Karin que foi ir para Hibana, a Mulher de Preto intercepta a irmã Sumire naquele momento. Ela interage lá de longe, lá da península, diretamente da península chinesa, interfere ali com a irmã Sumire e trava ela. E nesse momento a gente descobre mais uma informação bem curiosa até, porque basicamente o anime dá a entender que as duas eram pilares no primeiro grande desastre, no grande desastre que aconteceu há 250 anos, tanto a Mulher de Preto quanto a irmã Sumire. Só que a Mulher de Preto, ela já estava no estágio da vida dela que ela tinha poucos minutos de vida restantes, então ela apareceu ali só para falecer em tela, enquanto a irmã Sumire continuou viva, seguindo o seu caminho. E antes que eu me esqueça, a gente também vê nessa cena aquela topeira da península chinesa, que, desculpa, eu me esqueci o nome, e provavelmente eu devo estar botando aí na tela qual é o nome do personagem. Mas o mais importante nesse momento é que a Hibana, ela sai ali do convento junto do Kaien, do Foin e do Loiro, e ela explica então o que ela entendeu que é o grande desastre. E o que seria o grande desastre? Ele é basicamente uma combustão humana em escala global. Basicamente, a ideia dos Serjos Brancos seria então sobrepor o mundo humano com a Dola, para que eles se fundam, né? Para que o mundo humano seja assimilado por Adola, fazendo assim com que tudo entre em chamas. E o episódio continua, mas antes de fazer isso nesse vídeo, eu quero comentar duas coisas. A primeira é que tem uma parte aqui no mangá que foi cortada, é um quadro ali do mangá que foi cortado, que é sobre a irmã Sumire falando sobre uma certa personagem. E eu não quero falar exatamente qual que é essa personagem, porque o que ela fala ali é uma revelação que deve acontecer nos próximos episódios e eu gostaria que o pessoal descobrisse junto com o anime. Mas a segunda coisa é meio que um spoiler da história, e para entrar em detalhes eu vou ter que fazer isso. Então deve estar aparecendo aí um alerta de spoiler. Vai para a minutagem aí do vídeo em que isso não estiver mais ocorrendo, beleza? Por quê? Essa parte aqui da Hibana, ela é legal, eu acho que é uma trama interessante, só que no fim das contas, o problema não é o que acontece aqui, o problema é o que acontece depois, ou melhor, o que não acontece, porque eu tenho a sensação com essa cena aqui de que ela é
o meio da side quest da Hibana, enquanto na prática ela meio que é o encerramento da side quest dela, e a gente vai continuar mais com a quest principal, que é a da oitava e tudo mais. A Hibana não vai ter mais tanto destaque, e no mangá eu entendo que os eventos do mangá não conversam pra ela se encontrar de novo com a Mitsumire e realmente realizar a vingança dela, mas fica por isso mesmo, sabe? Eu tenho a sensação de que é uma cena legal, é uma trama legal, mas como finalização pra trama da Hibana eu fico meio... achando que é meio fraco, achando que falta alguma coisa. E se seguir como tá no mangá sem adicionar nenhuma cena extra, vai continuar sendo meio meh. Finalização da trama dela, a conclusão, porque ela vai aparecer mais, só que ela não vai mais se encontrar com a Mitsumire nem nada. Enfim, acho que eu já deixei claro meu ponto, não é muito difícil de entender, é só decepcionante mesmo. Não é ruim. Mas enfim, vamos voltar para Asakusa, que nós vamos agora para a trama do Arthur, que tá muito cabisbaixo, porque obviamente ele levou uma lapada muito forte, ele levou uma surra, mas o Vulcan tem uma ideia para botar ele para cima, que é justamente procurar por oricalco, um metal raríssimo que não existe, mas o importante é que o Arthur acredite. Então ele junta ali a Lisa, o Yu e mais uma galera ali de Asakusa para fazer meio que uma questzinha, para fazer uma missão para eles encontrarem um tal oricalco e então ele fazer uma nova Excalibur pro Arthur. Só que as coisas saem um pouco de controle porque o Arthur ele vai se mandando tanto, que assim, justamente na última pista, para eles encontrarem o oricalco, o Arthur entende a pista errado. E aí ele entende que é para eles irem pro Nether, porque na carta ali que mostra onde que tá o oricalco, tem alguma coisa em relação à escuridão. É que ele entende que o oricalco estaria em um lugar escuro, ou seja, ele estaria no Nether. E assim, as únicas observações que eu tenho para fazer sobre isso são duas. Primeiro, toda essa cena é muito legal pelo detalhezinho, né, pelos detalhes, porque eles vão botando várias coisas de pixel art, várias coisas de RPG, porque justamente, né, aquele negócio, né, quest, gosto de RPG, então tem a pixel art, tem as ações do RPG, até quando vão falar, começa a aparecer aqueles balão de fala do RPG e tudo mais, porque é isso, no fundo é isso, é um RPG 4D, pro Arthur ficar animado. Tanto que o pessoal de Asakusa, eles ficam repetindo a mesma frase, porque não tem mais o que eles falarem. Mas a segunda observação é bem importante para a história, porque em breve momento ali que a gente se desconecta do Arthur e vê uma conversa breve entre o Joker e o Benimaru, o Joker relembra aquele fato de que ele não era o único se escondendo no Nether. Ele e o Lich não eram os únicos que estavam lá. Uma coisa que o Lich também falou em episódios anteriores, mas retornou agora. E como o Arthur vai pro Nether, a gente pode presumir que no próximo episódio nós vamos descobrir quem são essas pessoas. É aqui que o episódio acaba, é o episódio 8, o próximo é o 9. Eu espero conseguir lançar esse vídeo um pouquinho antes do episódio 9 lançar, ou no dia que o episódio 9 lançar. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva se não for inscrito, por favor, né? Se você chegou até o final, alguma coisa, você vídeo bom, então faz essa boa ação pro canal aí. Comente também o que você achou do episódio. Eu vejo você que está assistindo esse vídeo em qualquer vídeo que eu acabar postando por aqui.